Olá, meu amigo, olá, minha amiga do Logos Concursos, tudo bom? Eu sou o professor João Paulo Laval Vale, estou de volta para a gente continuar a estudar a Lei de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro, a LODGERJ, Lei Estadual 6956 de 2015 e que vai cair no seu concurso. Essa lei está expressamente prevista no edital e a gente vai estudar todos os principais pontos que podem ser cobrados no seu concurso. Mais uma vez, como eu já falei em outras oportunidades, o nosso estudo aqui, a seleção que a gente faz aqui dos artigos, não dispensa você de dar continuidade ao estudo e estudar também outros dispositivos da mesma lei que a gente não vai conseguir tratar aqui na aula por questões de tempo. Mas é fundamental que você siga todos os dispositivos que a gente está tratando aqui, que você vá na lei, que você estude em cima da lei, especialmente os dispositivos que a gente tratar aqui na aula, mas também se atente para outros dispositivos que constam da LODGERJ, beleza? Então vamos começar. O primeiro ponto que a gente vai tratar na aula de hoje diz respeito aos magistrados, artigo 7º da LODGERJ. A gente vai ver quais são os magistrados de primeira, quais são os magistrados de segunda instância e o que você precisa saber da lei para responder todas as questões da prova, beleza? Como está no material, e a gente vai colocar na tela para vocês, a magistratura de primeira instância é formada por juízes substitutos, juízes de entrância comum e juízes de entrância especial. Juízes substitutos são os que acabaram de entrar no concurso, acabaram de entrar no TJ através dos concursos, recém-aprovados no concurso público. Primeiro, todo juiz entra como juiz substituto, depois ele passa para um juízo de entrância comum, que são cidades menores, comarcas com menor população, e depois eles passam para juízes de entrância especial para comarcas de maior gama populacional. Essa movimentação aqui se dá por promoção. Então, na justiça de primeira instância, na magistratura de primeira instância, são formados por essas três categorias de juízes, digamos assim. Os juízes de direito, os juízes substitutos, o juiz de entrância comum e o juiz de entrância especial. Aonde está previsto isso? Artigo 7º da LODGERJ. A carreira da magistratura, em primeira instância, é composta por juízes substitutos, juízes de entrância comum e juízes de entrância especial. Então, bem fácil, magistratura de primeira instância, juízes substitutos, juízes de entrância, juiz de entrância comum e juízes de entrância especial. Como a lei regula essas três situações, essas três etapas das carreiras dos juízes? Está nos parágrafos do artigo 7º. Vamos ver comigo. Os juízes substitutos terão exercício pleno nas regiões judiciárias, ressalvar a comarca na capital, na qual poderão exercer funções de auxílio. Então perceba, juiz substituto não atua na capital, não atua na cidade do Rio de Janeiro. Apenas em uma situação, funções de auxílio. Então, o juiz substituto vai ter exercício pleno nas regiões judiciárias que trabalhar, com exceção da comarca da capital. Então, o juiz substituto, em regra, não trabalha na comarca da capital, salvo em funções de auxílio. Por sua vez, os juízes de entrância comum são juízes titulares nas varas e juizados das comarcas de mesma denominação, ou seja, nas comarcas de entrância comum e dos cargos de juízes regionais. Então, o juiz de entrância comum, ele é titular. Juiz substituto não é juiz titular. Quem é juiz titular? Juiz de entrância comum e juiz de entrância especial. Juiz de entrância comum, ele é titular nas varas e nos juizados, nas comarcas de entrância comum, nas comarcas com a mesma denominação, e dos cargos de juízes regionais. São aqueles juízes
que ficam à disposição do tribunal para serem movimentados para ficar tapando um buraco, ocupando um espaço ali, cobrindo férias, cobrindo licença, cobrindo algum afastamento dos juízes. Então, esses são os juízes de entrância comum. Por sua vez, os juízes de entrância especial são titulares nas varas e juizados existentes nas comarcas de mesma classificação, ou seja, nas comarcas de classificação especial. Então, juiz substituto nunca é titular. Ele pode ter atuação plena nas regiões judiciárias, ressalvada a comarca da capital. Comarca da capital, juiz substituto só atua na condição de auxiliar, na função de auxílio a alguma vara que esteja precisando de auxílio por algum juiz. Juízes de entrância comum são titulares nas varas e nos juizados das comarcas de mesma denominação, ou seja, nas comarcas de entrância comum e nos cargos de juízes regionais. E os juízes de entrância especial também são titulares nas varas e juizados existentes nas comarcas de entrância especial. Beleza? Não é difícil, o artigo 7º, importantíssimo para vocês chegarem na prova com esse conhecimento. Beleza? Vamos ver agora a divisão territorial dentro do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Está no artigo 9º, que diz o seguinte, que divide o Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro da seguinte forma, vamos ver na tela, em regiões judiciárias, em comarcas, em distritos, em subdistritos, em circunscrições e em zonas judiciárias. Então, o Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro tem a sua divisão territorial dessa forma aqui. Regiões judiciárias, comarcas, distritos, subdistritos, circunscrições e zonas judiciárias. O que é comarca? Comarca é a circunscrição territorial onde está uma determinada vara, onde está um determinado juízo. E ela pode compreender o território de um ou mais municípios, desde que contíguos. Então, uma comarca nunca vai ser menos que um município. Por exemplo, o Rio de Janeiro, capital, cidade do Rio de Janeiro, é uma comarca. A cidade do Rio de Janeiro é uma comarca. Ela possui dentro dela inúmeras varas com inúmeras competências, inúmeras varas cíveis, inúmeras varas criminais, inúmeros juizados, inúmeras varas de infância, inúmeras varas de família, inúmeras varas de idoso, inúmeras varas de fazenda pública, inúmeras varas dentro de uma só comarca. Por exemplo, a cidade de Piraí, no estado do Rio de Janeiro, é uma cidade extremamente pequena e também é uma comarca. Lá só tem uma vara única, que julga todos os processos, que tem todas as competências possíveis, com exceção de algumas, como por exemplo a execução penal. Então, a comarca, ela compreende o território de um ou mais municípios, desde que esses municípios sejam contíguos. Então, a comarca de Piraí, por exemplo, poderia ser a comarca que responderia pelo município de Piraí e de Volta Redonda, por exemplo, já que são contíguos. Não é o caso, que a Volta Redonda é uma cidade maior e tem as suas varas lá. Volta Redonda também é uma comarca. Mas o que é importante que vocês entendam é que comarca compreende o território de um ou mais municípios, desde que esses municípios sejam contíguos. Regiões judiciárias. O que são as regiões judiciárias? São integradas por um grupo de comarcas ou de varas. Então, a região judiciária é formada por um grupo de comarcas ou um grupo de varas. Por exemplo, Rio de Janeiro, capital, é uma região judiciária que é formado por um grupo de varas, uma vez que é só uma comarca. Já a comarca, por exemplo, de Piraí, se juntam com as comarcas próximas e formam uma outra região judiciária. Então, as regiões judiciárias elas podem ser formadas por grupos de comarcas ou por grupos de varas. Vamos ver o artigo 10 que prevê como que se dá a criação de varas, juizados e fóruns regionais. Põe na tela. A criação de varas, juizados ou fóruns regionais será feita por desdobramento. Então, primeira possibilidade é desdobramento. Em outros de igual competência, quando o número ou a natureza de feitos distribuídos anualmente justificar a medida. Então, o que é número e natureza de feitos distribuídos anualmente justificar a medida. Por especialização,
quando a justificarem o número de feitos da mesma natureza ou especialidade, necessidade de maior celeridade de determinados procedimentos ou interesse social. A criação de varas juizados fora regionais pode se dar por descentralização, quando existir expressiva concentração populacional em núcleo urbano afastado do centro da sede da comarca, cuja destinação em relação ao fórum local torne onerosa ou dificulte a locomoção do jurisdicionado. E ainda por transformação, quando se verificar a necessidade de readequação das competências da comarca, sendo possível a desinstalação de varas juizados para posterior transformação em novas varas juizados ou juízes ou juizados. Então, são 4 formas que podem se dar a criação de varas: desdobramento, especialização, descentralização e transformação. Importante conhecimento dessas 4 situações que elas caem em concurso, beleza? Então não demore, estude e entenda como se dá a criação das varas dos juizados e dos fóruns regionais. E muita atenção para uma coisa, no Rio de Janeiro é uma peculiaridade do Rio de Janeiro e é relevante. Os juízos das varas regionais, vara regional do juizado regional da Barra da Tijuca, o juizado regional de Copacabana, o juizado regional de Ipanema, divididos dentro de uma mesma comarca, os juízos das varas regionais, seja dentro de uma mesma comarca, seja dentro de um núcleo regional, de uma zona judiciária, de uma região judiciária, qual é a competência desse juiz das varas regionais? Absoluta ou relativa? Competência absoluta, não se esqueça disso. Vamos ler o parágrafo único do artigo 10 para ficar bem claro. A competência dos juízos das varas regionais, fixada pelo critério funcional territorial, é de natureza absoluta. Então, um juiz de uma outra vara regional, que não aquela que é determinada pelo critério funcional territorial, ele é incompetente absolutamente ou absolutamente incompetente e ele não pode decidir aquele processo, a competência não vai prorrogar para a sua vara, beleza? Como aconteceria se a incompetência fosse apenas relativa. Como que se dá a criação e a classificação das comarcas? Lembrando, comarca corresponde ao território de um município ou de mais de um município, desde que contíguos. Como que se dá a criação e a classificação das comarcas? Vamos ver o artigo 12 da LODGERT, põe na tela. Na criação ou elevação das comarcas, o que é isso? Por exemplo, ele sai de entrância comum para entrância especial. Então, na criação ou elevação das comarcas, o Tribunal de Justiça, ao elaborar o respectivo projeto de lei, levará em consideração as normas constitucionais que disciplinam o acesso aos serviços judiciais e, notadamente, movimento forense, arrecadação tributária e respectiva população. Então, quais são os critérios que o tribunal vai levar para determinar a criação ou elevação de uma vara? Além dos requisitos constitucionais de acesso à justiça, celeridade processual, tem que ser levado a alguns outros. Primeiro deles, movimento forense. Segundo, arrecadação tributária. E terceiro, a respectiva população atendida. Então, esses 3 requisitos para a criação ou elevação de uma comarca, fundamental que vocês tenham memorizado também. Movimento forense, arrecadação tributária e a respectiva população. São requisitos cumulativos aqui, requisitos cumulativos. Movimento forense, arrecadação tributária e a respectiva população. Agora, vamos ver como que se dá a administração do Tribunal de Justiça. Como que é a administração do TJ? Quais são os cargos da administração do TJ? Como que é essa estrutura de administração do Tribunal de Justiça? Vamos ver comigo aqui. Põe na tela. A estrutura administrativa do tribunal é formada por órgão especial,
Conselho da Magistratura, Escola da Magistratura, Fundo Especial e Escola de Administração Judiciária. Então é formado por órgão especial, Conselho da Magistratura, Escola da Magistratura, Fundo Especial e Escola de Administração Judiciária. E estes são os órgãos de administração, compõem a estrutura administrativa do Tribunal de Justiça. Vamos ver as competências. E para a gente ver as competências, é melhor recorrer diretamente à lei. Vamos ver junto aqui. Está na tela para vocês. Artigo 15 da LODGERJ. A órgão especial, o exercício de função administrativa superior, e vai ser definida no regimento interno que cai no seu concurso. O Conselho da Magistratura, exercício da função administrativa superior também, inclusive editando dados normativos sobre administração do pessoal e administração financeira, na forma prevista no regimento próprio. A Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, então chamada EMERGE, a formação e o aperfeiçoamento permanente dos magistrados. Então, a EMERGE serve para formação e aperfeiçoamento permanente dos magistrados. O Fundo Especial do Tribunal de Justiça serve para gestão de receitas vinculadas ao custeio, ao processo de modernização e ao aparelhamento do Poder Judiciário. E ainda a Escola de Administração Judiciária, também chamada de ESAGE, aperfeiçoamento permanente dos servidores. Então, o que dá para confundir aqui, EMERGE e ESAGE, EMERGE somente para magistrados, formação e aperfeiçoamento de magistrados. Escola de Administração Judiciária, ou ESAGE, formação e permanente dos servidores, apenas servidores do Poder Judiciário. Além disso, órgão especial, órgão de função administrativa superior, no caso do regimento interno, Conselho da Magistratura, o exercício da função administrativa superior, igual ao Conselho Superior, só que aí a lei vai e esmiuça, inclusive editando atos normativos sobre administração de pessoal e administração financeira na forma do regimento próprio. Beleza? Essas são as competências dos órgãos da administração do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Agora vamos ver quais são os cargos que integram a administração superior. Artigo 16, vamos ver na tela. Compõe a administração superior do TJ os seguintes cargos: o presidente do Tribunal de Justiça, o corregedor-geral de Justiça e os 3 vice-presidentes eleitos em votação secreta pelos membros do Tribunal de Justiça na forma do regimento interno. Então, a administração do tribunal fica a cargo desses cargos aqui: presidente, corregedor-geral de Justiça e 3 vice-presidentes. Então, presidente, corregedor-geral de Justiça e 3 vice-presidentes. São 5 cargos divididos em 3 categorias: presidente, corregedor-geral de Justiça e 3 vice-presidentes. As atribuições, aonde estão previstas? Como são longas as atribuições, é muito esmiuçado o artigo, eu vou trazer para vocês aqui uma tabela que vai ficar no material de apoio para vocês saberem onde vocês acham. Preciso memorizar, preciso decorar todas? Não, é impossível, tem muita coisa para memorizar. Mas leiam com uma certa regularidade para garantir familiaridade, tá? Familiaridade com o dispositivo. Então, o cargo de presidente, a competência dele está no artigo 17. O de primeiro vice-presidente no artigo 18, o de segundo vice-presidente no artigo 19, o de terceiro vice-presidente no artigo 20 e do corregedor-geral de Justiça no artigo 22. Esses cargos aqui, atenção para um ponto, sempre o imediatamente inferior é o vice do imediatamente superior. Então, o presidente, ele é substituído pelo primeiro vice-presidente, o primeiro vice-presidente substituído pelo segundo, o segundo pelo terceiro, o terceiro pelo corregedor-geral de Justiça e o corregedor-geral de Justiça, por sua vez, ele é substituído pelo terceiro vice-presidente. Então, leiam as competências e memorizem essa questão da substituição, porque é muito factível que uma prova cobre isso, venha e cobre isso de vocês, beleza? Pessoal, dentre esses órgãos do tribunal, existe o chamado Tribunal
Pleno, artigo 24 da LOA de Gerge. O que faz o Tribunal Pleno? Tribunal Pleno é o órgão máximo da estrutura do Tribunal de Justiça. Órgão máximo. No Tribunal de Justiça, ninguém manda mais do que o órgão pleno. Ele é composto por todos os desembargadores vivos. Todos os desembargadores vivos em atividade compõem o Pleno do Tribunal de Justiça. O Pleno do Tribunal de Justiça tem competência para se autoconvocar. Então, os desembargadores se organizam e, por maioria, podem autoconvocar a uma sessão do Tribunal Pleno para delimitar sobre matérias que ele entenda que são estratégicas. Tem que ser matérias estratégicas para a organização e funcionamento do Poder Judiciário. Então, o Tribunal Pleno ele não se reúne para deliberar amenidades, se reúne para deliberar assuntos e questões que sejam estratégicas para a organização e para o funcionamento do Poder Judiciário. Vamos ver as competências do Tribunal Pleno. Também são extensas, mas aqui tem alguns pontos que eu quero marcar com vocês. Vamos lá. Artigo 24, parágrafo 1º, na tela. Compete exclusivamente ao Tribunal Pleno. Só o Tribunal Pleno pode fazer. Eleger os membros da administração superior do Tribunal de Justiça, na forma prevista no regimento interno. Eleger o diretor-geral da Escola da Magistratura. Então, elege o diretor-geral da EMERGE. Eleger 12 membros do órgão especial. 12 membros do órgão especial e seus respectivos suplentes. Eleger 2 desembargadores e 2 juízes de direito e seus respectivos suplentes para integrarem o Tribunal Regional Eleitoral, compor na forma do artigo 94 da Constituição da República, lista tríplice de membros do Ministério Público com mais de 10 anos de carreira e de advogados de notório saber jurídico e reputação ilibada com mais de 10 anos para efetiva atividade profissional, indicados em lista sextupla pelos órgãos de representação de classe. Então, só volta aqui. No quinto constitucional, os órgãos de representação de classe, a Associação dos Membros do Ministério Público, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, fazem uma lista sextupla. Submetem para o tribunal e esse compõe uma lista tríplice. Então, ele reduz a lista na metade para ver quem vai ser eleito, para quem vai ser nomeado para ser desembargador do tribunal a partir do quinto constitucional. Tem mais. Volta na tela. Compor, na forma do 120, parágrafo 1º da Constituição da República, lista tríplice de juristas a serem nomeados pelo Presidente da República para o TRE, eleger 5 desembargadores para compor o Conselho da Magistratura, decidir sobre a criação, extinção, alteração ou modificação de competências dos órgãos julgadores e outras competências que lhes sejam atribuídas por norma regimental. Então percebam, como a gente viu aqui, o Tribunal Pleno, como órgão máximo da estrutura do tribunal, formado por todos os desembargadores, ele só se forma para deliberar matérias que sejam estratégicas para a organização e funcionamento do Poder Judiciário. Então, para matérias que sejam estratégicas para a organização e para o funcionamento do Poder Judiciário. Como que se dá a convocação? Pelo presidente ou através de autoconvocação. Então, o presidente do tribunal, ele pode convocar o Tribunal Pleno, ou o Tribunal Pleno pode se autoconvocar para deliberar sobre critérios de sua competência e também todas essas matérias que sejam estratégicas para a gestão do Poder Judiciário. Qual que é o quórum para instalação? Quórum de instalação, para começarem os trabalhos. Pelo menos 120 desembargadores, que corresponde a 2/3 dos cargos dos desembargadores existentes. Então, pessoal, esse foi o início da visão da organização administrativa do TJ. Finalizamos aqui agora com o Tribunal Pleno. Muito importante a leitura desses dispositivos citados na aula e de todos os que estão próximos ali que não foram citados na aula, porque para ter sucesso nas questões da LOA de Gerge é fundamental o conhecimento da legislação, beleza? Uma pequena pausa que a gente volta já já.